Salve meus amigos e minhas amigas do YouTube! Estou de volta, Luiz Leal, com o segundo vídeo dessa série voltada especialmente para iniciantes. Então pega o seu cachimbo, sente na sua poltrona, acenda o seu cachimbo e acompanhe. Diretor, vinheta! Bem amigos, estamos de volta nessa maravilha de estúdio, com toda a equipe aqui profissional, menos o apresentador, mas a gente chega lá. Então nesse segundo vídeo eu quero falar para vocês sobre a escolha do primeiro cachimbo e a escolha do primeiro tabaco. Então, para responder a essa pergunta, qual deve ser o meu primeiro cachimbo, você primeiramente pode ir numa tabacaria de confiança. Tenho certeza que o pessoal lá da Tabacaria Nacional vai ajudar vocês a escolher, mas eu tenho algumas dicas para passar a vocês. A primeira, como você é iniciante, nunca experimentou isso, você nem sabe se vai gostar ou não. Então, adianta gastar muito, pegar um cachimbo top de uma marca famosa, se você sequer sabe se vai gostar ou não, é meio complicado. Então, eu tenho aqui hoje algumas opções que no final do vídeo eu vou mostrar para vocês de quais poderiam ser as primeiras opções de cachimbos para vocês. O importante é o seguinte, existem vários materiais que formam um cachimbo, para se fabricar um cachimbo. Por exemplo, o mais comum é uma madeira chamada, em inglês, briar, que a gente fala em português como briar, que seria a urze branca. E também no francês o pessoal chama de bruyère. Esse cachimbo de briar, a madeira, ela é muito apropriada para fumar cachimbo porque ela é resistente a altas temperaturas, é um material relativamente leve, durável, então por isso que normalmente se usa essa madeira que os cachimbeiros chamam de briar como a predileta para os cachimbos. Mas existem outros tipos de madeira, por exemplo, madeira de raiz de oliveira, como esse cachimbo que eu tenho aqui. E esse cachimbo nós vamos fazer a avaliação dele num vídeo lá pra frente, então não perca. Também existem cachimbos feitos de um material chamado Meerschaum, que no alemão seria espuma do mar. É um material branco, nós vamos falar sobre isso especificamente em outros vídeos mais pra frente, mas eu não recomendo porque ele é um material um pouco mais delicado. E como o primeiro cachimbo, a gente tende a estourar ele porque a gente tem que aprender a cadência de fumar, não deixar esquentar muito, a questão de formar a camada de carbono a mais homogênea possível, né, dentro do possível, enfim. Provavelmente o primeiro cachimbo, assim como aconteceu comigo, pode acontecer com muitos de vocês iniciantes, de acabar estragando. Então por isso não adianta investir muito no primeiro cachimbo. Mas assim, você gostou, curtiu, quer seguir esse hábito, aí você pode partir para alguns cachimbos um pouco mais elaborados, ok? Pois bem, então chega de ficar falando, vamos mostrar. A minha recomendação para vocês iniciantes a respeito do seu primeiro cachimbo. Pode ser de um material, como já falado antes, que se chama briar, madeira briar. Aqui eu tenho como exemplo esse cachimbo da marca Basanelli. Ele é feito de briar, tem esses detalhes coloridos na piteira. É um cachimbo muito bonito e que possui um bom custo-benefício. Um outro cachimbo de madeira briar também é esse dessa marca Sabiara. Pode reparar que ele tem um acabamento um pouco mais rústico e mais escuro do que esse, que tem um acabamento liso e uma madeira mais clara. Então você tem diversas opções. E podem reparar que também eles podem possuir formatos diferentes. Quanto aos formatos do cachimbo, a gente vai falando nos vídeos em que formos fazer as avaliações. Uma terceira opção também de cachimbo de briar é esse da linha Maestro, da marca Bertoldi. Também possui um bom custo-benefício.
Agora, se você não quiser um cachimbo de madeira briar, um que eu recomendaria também e que é muito famoso nos Estados Unidos são os cachimbos de sabugo de milho. É isso mesmo. Aqui eu tenho um exemplo deles. Em inglês eles se chamam corn cob, que é o português a tradução literal de sabugo, espiga de milho. Esse milho, na verdade, ele é cortado, ele é furado, ele recebe todo um tratamento. E esse cachimbo tem algumas vantagens. Por exemplo, você não precisa limpar ele após a fumada, assim, não como, por exemplo, você tem que fazer com os outros cachimbos. Quanto à limpeza de cachimbos, isso já é assunto para outros vídeos ainda dessa série para iniciantes. Então esse corn cob, ó, pode reparar que você identifica ele aqui pelo fundo. Deixa eu só. Você identifica ele, o nome dele aqui no fundo, corn cob. Procure escolher, se for um corn cob, um que tenha mais ou menos esse tamanho de fornilho, que é um tamanho médio. Evite pegar um fornilho muito grande ou um fornilho muito pequeno, porque pode esquentar muito, o pequeno, o grande pode dar um pouco de trabalho. Então essa é uma opção um pouco mais barata do que esses de briar, que também serve para uma experiência de saber se você vai gostar ou não de fumar um cachimbo. Se bem que muitos cachimbos com mais experiência, inclusive eu, sempre tem alguns corn cobs na coleção. Caso você esteja com problema no seu orçamento, não está podendo gastar mais ou menos uma quantia média para um cachimbo de briar, existem outras opções, como esses aqui, que são de madeira curada. São opções bem baratas, ele serve ao propósito dele, que é de fumar, mas para saber exatamente se você vai gostar ou não. Então não precisa se preocupar tanto com esses cachimbos, até por causa do preço. Olha esse que bonitinho, tem até um detalhe na piteira, também de madeira curada, não é a madeira briar, mas como eu disse, serve ao propósito. Vale a pena, inclusive porque provavelmente esses cachimbos vão acabar estragando mais para frente, é normal, isso acontece com todo mundo. Outra opção, como eu já mostrei antes, mas eu volto a mostrar, é esse rigoleto com madeira de oliveira. Aí fica aquela dúvida, será que essa madeira fuma tão bem quanto o briar? Bom, acompanhe nosso canal, que logo que a gente terminar essa série para iniciantes, nós vamos fazer a avaliação de um cachimbo de madeira de oliveira, vamos fazer também de cachimbos de madeira curada e, claro, os de madeira briar. E falando em madeira briar também, você pode ter um cachimbo que possui, além de ser feito de madeira briar, ele possui um acabamento um pouco mais especial, como é o caso desse rigoleto, que possui fibra de carbono como um acabamento. Como eu sempre falei, gosto varia de pessoa para pessoa. Tem gente que prefere um cachimbo mais tradicional, com aspecto de madeira. Outros gostam de um cachimbo com um toque um pouco mais moderno, como por exemplo esse, com a fibra de carbono, também de madeira briar. O preço estaria um pouco acima do que esses com acabamento de madeira, mas também é uma boa opção. Se o seu orçamento permite, maravilha. Eu tenho um outro cachimbo aqui, também de madeira briar e que possui um acabamento mais moderno. Esse cachimbo eu já tenho ele, deixa eu ver, acho que uns 12, 13 anos que eu já tenho esse cachimbo. Ele continua, ó, perfeito. Ele é de uma marca francesa chamada Butchocam. Quanto às marcas de cachimbo, nós vamos falando em vídeos futuros, quando formos fazer a avaliação de todos eles. Se você já conhece um pouco de cachimbo, ou mesmo você iniciante, está a fim de comprar um cachimbo um pouco acima em termos de qualidade ou preço, existem algumas opções, como por exemplo, esse cachimbo da Savinelli, da série New Art. Pode ver que ele possui um acabamento impecável, uma piteira colorida. Cachimbo muito lindo esse. Mas, repito, não recomendo como sendo o seu primeiro cachimbo. Seria legal você investir num desses depois que você já tem um certo tempo de estrada e já consegue pelo menos manter o cachimbo numa temperatura
ideal para fumar. Um outro cachimbo que possui um formato bem peculiar, também da marca Savinelli, é esse tipo de cachimbo que possui uma piteira bem longa. Esse cachimbo, na verdade, deve ter aproximadamente uns 25 centímetros. Ele é conhecido como Church Warden. Em alemão, o pessoal chama isso de Lesepfeife, que seria o quê? Um cachimbo para leitura. E é exatamente esse o propósito da piteira, é não atrapalhar sua visão para você ler um livro ou de repente quer assistir alguma coisa, surfar na internet enquanto pipa, né? Tá aqui uma opção, que são os cachimbos Church Warden. Eles ficaram... O pessoal conhece mais esses cachimbos depois que assistiu a série do Senhor dos Anéis, que todos eles fumam aqueles cachimbões com piteira bem alongada. Um último exemplo de cachimbo que eu tenho aqui, que eu acho bem interessante, são esses cachimbos que são conhecidos como calabash. Sim, esse é o cachimbo símbolo que o Sherlock Holmes costumava fumar. Esse cachimbo ele possui uma madeira especial aqui embaixo, e esse acabamento branco é aquilo que eu falei no início do vídeo, que é o Meerschaum, aquela espuma do mar, que é um material muito bom para ser usado para fumar cachimbo, mas que, porém, eu só recomendo quando você já tiver um pouco mais de experiência. Mas olha que lindo o formato desse cachimbo. E falando em formato, também tem pessoas que gostam de escolher os cachimbos pelos formatos que ele possui. As pessoas às vezes até costumam colocar o cachimbo na boca e vai se olhar no espelho. E eu particularmente nunca fiz isso, até porque não acho que é o cachimbo que vai melhorar muito não. Eu vou sempre pela questão da qualidade, pelo visual, enfim, pelo formato às vezes. Então eu tenho cachimbos variados e estou sempre fazendo um rodízio entre eles. E quanto ao rodízio, tudo isso, essas dicas a gente vai dar já no próximo vídeo, em que a gente pretende já prontamente começar a fumar um cachimbo. Então, amigos, agora que você já sabe as opções que eu te recomendei para a escolha do seu primeiro cachimbo, vamos dar uma olhada na questão de escolha do tabaco. Essa é uma questão complexa, é bem complexa porque depende do gosto de cada um, e mais para frente vocês iniciantes vão ver que nós vamos tratar de diferentes tipos de tabaco, do que a mistura é composta, se tem Virgínia, se tem Burley, Perique, todas essas palavras que vocês ainda não estão acostumados. Fiquem tranquilos que a gente vai fazer vídeos sobre tudo isso. A grande questão é: tabaco aromático ou não aromático? O que eu quero dizer com tabaco aromático? São tabacos como, por exemplo, esse daqui, que é um Gerós. Você até pode ver que ele está escrito baunilha. Significa o quê? Que ele tem agentes aromatizantes. E aí vem aquela pergunta do iniciante: então se eu fumar esse tabaco, eu vou sentir o gosto da baunilha? Não, não vai. Você vai sentir o aroma da baunilha na fumaça, por causa desses aromatizantes. Mas o sabor vai ser sempre de tabaco. Então é aquilo que o pessoal sempre me pergunta: se eu pegar um tabaco de cereja, eu vou ficar com gosto de cereja? Não vai, você vai ficar com gosto de tabaco. Agora, é simples, você quer cereja? Come cereja. Aí não tem erro, você vai ficar com gosto de cereja. Então lembre-se, você está fumando tabaco. O gosto, como que é o gosto do tabaco? O gosto do tabaco é difícil de explicar, você tem que experimentar. Aí também depende do tipo de tabaco, se ele é um tabaco que passa por um processo de defumação, como é o caso do latakia ou não, e isso nós vamos falar mais pra frente. Então, normalmente, os iniciantes dão preferência por tabacos aromáticos. Eu comecei assim e tenho certeza que muitos que estão assistindo os meus vídeos, que já são colegas, amigos aí de um tempo, muitos começaram com tabacos aromáticos. E mesmo alguns cachimbeiros que eu conheço com muita experiência, eles fumam tabacos aromáticos até hoje. E eu de vez em quando fumo tabaco aromático também, não é a minha preferência, mas costuma ser. Agora, nada impede que você possa começar com um tabaco neutro. Por exemplo, eu tenho uma opção aqui que você vai encontrar nas tabacarias, que é dessa marca Blend. Ele é um tabaco neutro, ele não possui nenhum tipo de aromatizante na composição dele. Então essa pode ser uma opção para você começar.
Posso começar com mistura inglesa? Pode, vai depender do seu gosto. Mistura inglesa costumam ser tabacos mais fortes, mais encorpados, porque eles possuem na mistura deles um tabaco chamado latakia, que ele é defumado. Então ele tem um avião passando em cima de mim, a gente vai esperar o avião passar. Ok, como eu estava falando, latakia é um tabaco defumado, então ele tem um aroma muito misterioso, um aroma de defumado. Mas são tabacos mais encorpados, misturas mais encorpadas, que normalmente a pessoa passa a fumar depois de um tempo. Agora, quanto aos aromáticos, o que você mais vai encontrar aqui no Brasil? Infelizmente, a atual conjuntura pros fumantes de cachimbo no Brasil está difícil. Está muito complicado de achar tabacos aqui, uma grande variedade, enfim. Quem tiver interesse em importar, olha, por favor, vá atrás, porque tá complicado. A vida do cachimbeiro no Brasil não tá fácil. Mas as marcas que você mais vai encontrar nas tabacarias, por exemplo, esse tabaco irlandês. Esse tabaco tem alguns aromas diferentes. Ele tem um que sai bastante, não é o caso desse, mas é de chocolate alpino. Você também encontra ele, um tabaco um pouco mais doce. Também você tem esse tabaco dessa marca Finamore. É uma outra opção que você encontra nas tabacarias. Um outro nacional famoso que possui também tabacos com outros aromas é esse aqui, o Cândido Giovanella, carinhosamente conhecido pelos cachimbeiros como Candinho. Você encontra ele com aromas de frutas também, por exemplo, pêssego, enfim. E um tabaco importado americano é esse Captain Black. Possui diferentes aromas. No caso, esse aqui, o branco, acho que, se não me engano, é o de baunilha. Você encontra ele um pouco mais leve, um pouco mais encorpado. Tem um de cereja, que a embalagem é vermelha. Outra marca que você pode encontrar também em tabacarias é uma chamada Borkum Riff, que aí você tem aromas, por exemplo, de laranja, de uísque. Então a escolha do primeiro tabaco é uma questão complexa, vai de cada um. E assim, sinceramente, até hoje, eu que já fumo cachimbo já há 14 anos, eu ainda estou à procura daquele tabaco que vai ser o perfeito. Acho que a gente nunca vai encontrar. As opções são muitas. O que é legal é isso, você vai procurando, você vai experimentando tabacos diferentes, vai refinando o seu gosto. E vai passar por diversas fases, é normal, isso acontece com todo cachimbeiro. Está numa fase de aromáticos, depois passa para a fase de cachimbos neutros, de tabacos neutros, pode chegar a misturas orientais, misturas inglesas, enfim, até chegar aos tabacos importados mais refinados, porém difíceis de achar aqui no Brasil, como por exemplo o que eu tenho aqui, que é um Dunhill Elizabethan Mixture. Esse tabaco ele é conhecido como Vapor, ele é uma mistura de tabaco Virgínia com um pouquinho de perique, por isso o nome, VA de Virgínia e PER de perique, Vapor. Também é uma ótima opção para quem já quer partir direto para esses aqui. A questão é onde encontrar, né? Pois bem, então aqui você tem algumas opções de tabaco. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu joinha. Inscreva-se no canal se você ainda não o fez. Um grande abraço a todos e até a próxima.